Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu irmão. É muito bom saber que você está nos assistindo aí na sua casa, ou se não em algum outro lugar. Nesse dia muito especial, o dia que comemoramos a Páscoa. Eu espero que você esteja com a sua família. Espero que você que esse dia sirva para te lembrar, que esse dia sirva para nos lembrar tudo que Jesus fez por nós, tudo que Ele sofreu ali naquela cruz, o sacrifício dele, Ele morreu em meu lugar, Ele morreu em seu lugar. E graças a esse sacrifício, graças a Jesus, nós temos acesso a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós sabemos que Tu estás vivo. Nós sabemos que Tu ressuscitou. Adore Ele, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Declare, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, somente a ti, ó Deus, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele, a ele, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e teus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Oh, quão insondáveis seus juízos e teus caminhos. Te damos a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ti, Senhor, pra sempre, amém. Te damos glória, te damos glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Te damos glória, te damos glória, nós te exaltamos. Nesses dias em que estamos passando, nós temos que nos apegar. Nós temos que nos apegar a uma promessa que Jesus nos fez, que um dia Ele voltaria. Nós temos que ter certeza. Nós temos que nos apegar a essa certeza de que um dia Ele vem. Ele vem, Ele vem. Nós te adoraremos quando esse dia chegar. Te exaltaremos, diremos o seu nome, Yeshua, Yeshua, diremos o teu nome, oh, Yeshua,
em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Por isso o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga isso pra ele, eu quero, diga isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero, Pai, eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo, o mais lindo, o mais desejado, o mais santo. Oh, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Mais uma vez, Yeshua. Isso, milhares e milhares. O meu amado é o mais belo. Milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui mais um domingo para celebrarmos o nome de Jesus. E hoje é um dia especial, que hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Uma das datas mais importantes do cristianismo. Na sexta-feira, Jesus morreu numa cruz de uma forma indizível. Ele assumiu o pecado de todos nós, mas a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois, a sepultura se abriu e Jesus ressurge, ressurreto, vitorioso, glorioso. O salmista diz: enlarguecei-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O nome dele é Jesus. Então hoje é domingo de ressurreição. Domingo que nós comemoramos a nossa fé, porque Paulo diz: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Jesus morreu e ressuscitou, e nisso está pautada a nossa fé. Nisso, em cima dessas verdades, é que nós caminhamos, é que nós seguimos os princípios, todos os princípios que Jesus nos ensina. Agora, meus amados, a vida, ela não vem pronta. Jesus, ele nos salvou, Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e garante a nossa vida, garante a nossa salvação, garante a nossa vitória. Mas a vida, ela não vem pronta. A vida não vem pronta. A pessoa crê no Senhor Jesus, é salva, mas aí é só o começo de um caminhar rumo à santidade, de um caminhar rumo à maturidade cristã, de um caminhar rumo à glória celeste. Mas a vida não vem pronta. Assim como a nossa vida emocional, ela não vem pronta. A vida financeira, ela não vem pronta. A vida acadêmica, ela não vem pronta. A saúde, ela não vem pronta. A vida, ela não vem pronta em nenhuma área. Em nenhuma área. Não é mágica. Eu vejo muitos crentes, eu vejo muitos cristãos querendo fazer dessa caminhada cristã uma mágica, um jogo de sorte, que mais parece jogo de azar, se assemelha a uma roleta russa. Eles acham que por terem aceitado Jesus, por serem cristãos, eles acham que por si só já vai dar certo. Eles acham que com isso Deus tem a obrigação de abençoá-los, só porque eles são cristãos, e não funciona assim, porque a vida, ela não vem pronta. Em nenhuma área da vida, o casamento não vem pronto. Esposa, preste atenção, o marido não vem pronto. A esposa não vem pronta. Os filhos não vêm prontos. A família não vem pronta. Se constrói. A vida cristã não vem pronta. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu sou salvo. Mas a minha vida cristã não está pronta. Ela tem que ser construída. E assim como em uma construção, os fundamentos da palavra de Deus, da aliança, do companheirismo, da graça, da tolerância, da proteção, e são forjados em solo firme, são forjados em solo firme e profundo. As paredes são erguidas enquanto a gente se relaciona um com o outro e compreende o nosso lugar diante de todo um plano divino. Jesus, ele afirma que qualquer construção que for edificada sobre a rocha, qualquer construção que for edificada sobre a rocha da obediência, e obediência aos princípios da palavra de Deus, sobreviverá às tempestades, sobreviverá ao transbordar dos rios, sobreviverá às circunstâncias deste mundo caído. Então cabe a cada um de nós, salvos por Jesus, cabe a cada um de nós, cristão que crê nesse Jesus ressurreto, assumir o compromisso em Cristo Jesus, diante dos princípios dados por Deus,
em construir nossa vida e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus ensina aqui na Bíblia como se constrói uma casa. Jesus nos ensina como se constrói uma vida, como se constrói uma família, como se constrói uma cidade. Jesus ensina como se constrói uma nação. E ele diz que é edificando sobre a rocha. Ele diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha sido edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essas palavras estão aqui registradas em Mateus capítulo 7, do verso 24, 25, no verso 24, 25, 26, 27, mais ou menos ali 3, 4 versículos no final do capítulo 7 de Mateus. Nesta pregação de Mateus, nessa passagem de Mateus capítulo 7, onde Jesus fala sobre os dois fundamentos, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Nessa pregação, Jesus, ele está aqui encerrando todo o sermão do monte. Ele está aqui encerrando o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que, diga-se de passagem, é a maior pregação de todos os tempos. Então, nessa pregação, Jesus, ele apresenta o código de ética do reino de Deus. Ele traz princípios preciosos que, se forem praticados na sua vida, que se forem praticados no lar, que se forem praticados em qualquer área de nossas vidas, vai nos garantir uma construção inabalável. Lá no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus inicia esse sermão, ele começa lá falando sobre as bem-aventuranças. E nessas bem-aventuranças, ele nos apresenta um novo ideal de vida, um padrão da verdadeira felicidade. Ele nos apresenta princípios sobre os quais deveremos construir toda a nossa vida, toda a nossa casa, toda a nossa existência. Então, quando Jesus ele conta essa parábola dos dois fundamentos, da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia, ele está simplesmente concluindo todo o sermão do monte. Logo quando ele começa o sermão, depois que ele apresenta ali as bem-aventuranças, ele usa duas ilustrações, a do sal e a da luz. Ele diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Ele usa essas duas ilustrações para descrever os cidadãos do reino de Deus. Então, os princípios do sermão do monte, quando praticados, formam uma base consistente para uma vida bem-sucedida, para uma casa bem-sucedida, para uma família bem-sucedida e, creia, para uma nação bem-sucedida.
No verso 24, de Mateus capítulo 7, Jesus ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, que palavras? As palavras, todas aquelas escritas no Sermão do Monte, no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Quem ouve, pois, todas essas minhas palavras e as pratica, observe, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A ênfase da parábola é expressa logo no início, quando Jesus fala: quem ouvir e praticar. Aqui está o X da questão. E repito, ele está se referindo ao capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Não tem como entendermos a parábola dos dois fundamentos sem entendermos todo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o maior sermão pregado por Jesus. Dizem que foi o único sermão que ele pregou. No Sermão da Montanha está contido todas as verdades que nós precisamos para vivermos uma vida bem-sucedida. Gandhi, ele disse o seguinte: caso a Bíblia fosse destruída e não encontrássemos nenhum fragmento dela em nenhum lugar do mundo, a não ser o Sermão do Monte, se só restasse o Sermão do Monte, o restante não nos faria falta. Então a ênfase dessa parábola está em ouvir e praticar. Então não basta somente conhecer o conteúdo bíblico sobre família. Não basta somente conhecermos o conteúdo bíblico sobre finanças. Não basta apenas conhecermos o que a Bíblia diz sobre a vida espiritual. Você pode ter doutorado sobre a vida espiritual. Não basta somente conhecer. Segundo o Dr. Russell Shedd, o maior conhecedor do Novo Testamento do século XX, chamava-se Bultmann. Foi professor do Russell Shedd e eu estava num seminário onde ele falou. O maior conhecedor era Bultmann. O maior conhecedor do Novo Testamento. Só que tinha uma coisa: ele tinha todo o conhecimento, ele dominava todo o Novo Testamento, só que ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Então não basta você ter o conhecimento bíblico sobre as coisas. Não basta você ter o conhecimento bíblico sobre vida conjugal, sobre criação de filhos. Não basta você ter o conhecimento bíblico sobre vida espiritual, sobre qualquer coisa. Não basta estar por dentro do que a Bíblia diz sobre qualquer assunto da vida. Isso não é suficiente. É imperativo viver o que foi aprendido, até que isso se torne um hábito, até que se torne uma verdade prática e que faça parte do seu dia a dia. Por isso o ser humano gosta de criar desculpas para si mesmo. O ser humano ele gosta de racionalizar para não precisar fazer força, para não precisar mudar. Por isso a gente vê as pessoas racionalizando, as pessoas dando desculpas. Porque mudar dá trabalho. Mudar exige esforço. Mudar exige disciplina, exige persistência. Assim como é trabalhoso construir uma casa com fundações profundas sobre um terreno rochoso. Dá trabalho cavar na rocha. Dá trabalho e ninguém vê. É trabalho que ninguém enxerga porque está debaixo, está submerso, está enterrado. Mas dá trabalho. Quem escuta sempre
e nunca muda, acaba usando a palavra de Deus para criar desculpas mais elaboradas. Então a questão aqui não é se você conhece ou não conhece a palavra de Deus, a questão é se você pratica a palavra de Deus. Porque se você conhece e não a pratica, você pode usar esse conhecimento para dar desculpas para o seu não praticar, enganando a si mesmo, fazendo o trabalho pela metade, constrói a casa, segue a vida em família, frequenta a igreja, e vai empurrando a vida com a barriga, mas sem obedecer a palavra de Deus, sem praticar a palavra de Deus, sendo orgulhoso, sendo egoísta, às vezes até na ignorância, lançando palavras de morte, presumindo que vai dar tudo certo. Afinal de contas, eu sou crente, eu sou cristão, vai dar tudo certo. E aí entra aqueles argões, o sangue de Jesus tem poder, todas as coisas postas naquele que me fortalece, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, só que metades de verdade, ou verdades recheadas de mentira. Porque Jesus diz, quem ouve e pratica. Quem ouve e pratica. O que Jesus está dizendo é, quem ouve, pratica, batalha, arrepende-se, pede perdão, ora, faz nova tentativa, se caiu, levanta e tenta de novo, humilha-se diante de Deus, muda, faz acontecer, busca a sabedoria de Deus, se esforça para colocar essas verdades em prática, e só descansa quando adquire esse novo hábito, segundo os padrões da Bíblia, segundo os padrões das Escrituras. Só descansa quando esses princípios que Jesus ensina faz parte do seu dia a dia. Aí sim, a Bíblia diz que esse constrói a sua vida, esse constrói a sua família, esse constrói a sua casa, esse constrói a sua existência sobre a rocha. Pode vir os ventos, pode vir o vento do desemprego, pode vir os rios das enfermidades podem transbordar, os temporais das pandemias podem vir, mas a casa, a vida, não será abalada, permanece firme, não cai, porque está alicerçada sobre a rocha. Meu irmão, minha irmã, olhe para a vida com realismo, sem ser, porém, pessimista. Olhe para a vida com lentes, ou com as lentes da fé. E haverá prazer na sua vida em construir a sua casa, a sua vida, a sua família, sobre a obediência da palavra de Deus. Pois sempre haverá lutas, sempre. Sempre haverá tempestades. Sempre haverá rios transbordando. Essa não é a primeira vez que a humanidade passa por luta. Essa não é a primeira vez que a humanidade tem uma pandemia. Essa não é a primeira vez que a nossa casa, a nossa igreja, a nossa vida, a nossa família é assolada por um vento forte. Mas se a casa estiver construída sobre a rocha, ela não será abalada. Na verdade, as estações da chuva
é a grande estação da vida. As tempestades, as calamidades, as intempéries, elas são cegas. As tempestades são cegas. Quando a tempestade vem, ela não escolhe classe social, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe procedência, ela não escolhe religião. Quando a tempestade vem, e essa é exatamente que veio agora, essa pandemia do Covid, ela não escolheu raça, cor, país, classe social, religião. Ela entra na favela, ela anda de avião de primeira classe. Aliás, foi assim que esse vírus está percorrendo o mundo. Anda de navios luxuosos, os transatlânticos. A tempestade vem, ela não escolhe classe social. Ela não escolhe sexo, cor. E aqui na passagem de Mateus, a chuva vem sobre ambas as casas. A chuva vem sobre a casa construída sobre a rocha. A tempestade veio sobre a casa construída sobre a rocha. E ela veio também sobre a casa construída sobre a areia. E olha o que Jesus fala. E o evangelista Mateus registra as suas palavras. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. No texto, a chegada da chuva é anunciada simplesmente com a conjunção aditiva e caiu a chuva. Observe, de A, E, I, O, U, A, E, E. É isso aí. E caiu a chuva. Só isso. Isso expressa uma naturalidade. A frequência e a certeza da chegada das chuvas. O que Jesus está dizendo é que ela vai vir. Tempestades sempre vão existir. Problemas sempre vão existir. Os rios sempre vão transbordar. Não tem nenhuma novidade nessas coisas. E ele vai vir com grande violência, vai vir com fúria, vai vir com grandiosidade. E caiu a tempestade. E caiu a chuva. O problema não é a tempestade, mas o tipo de fundamento em que a casa foi construída. A questão não é a tempestade, mas o tipo de fundamento de pessoa ou da pessoa, o tipo de fundamento dessa família, o tipo de fundamento desse casamento, dessa cidade, dessa nação. Em cima de qual fundamento foi construída? A segurança da vida, a segurança de uma família, de um casamento, está na base que a sustenta. Agora, você que está me ouvindo, preste atenção. Fique tranquilo. Todos passaram ou passarão por tempestades. E essa que o mundo está vivendo agora, acredite, vai passar também. Todos nós estamos passando por ela. Isso não depende do nosso desempenho espiritual. As tempestades não são colheitas
por conta do nosso pecado. Não, não é. Tempestade não é questão de pecado. Eu não acredito que, como eu tenho ouvido alguns aí, querer espiritualizar o Covid-19. Está acontecendo por causa do pecado, não tem nada a ver. A tempestade, ela não vem por conta de pecado. Não. As tempestades vêm com frequência sombria, indistintamente. É isso, é assim. A diferença entre o justo e o ímpio, entre quem pratica e quem ignora a palavra de Deus, está no resultado dessa tempestade, e não nela em si. Se você quiser tratar de pecado, você vai ter que tratar na consequência dessa tempestade, e não nela em si. A casa edificada sobre a rocha, ela não abala. Jesus garante. Mas isso não quer dizer que a tempestade não veio sobre ela. Enquanto que a família que vive, ou que não vive na prática da Escritura, a casa, a vida, a família que não vive na prática desses princípios que Jesus lista todos no Sermão do Monte, essa família naufraga desgraçadamente. Porque a vida é feita de escolhas. O nosso casamento é feito de escolhas. A nossa vida espiritual é feita de escolhas. Tudo na vida é feito de escolhas. Não dá para transferir a responsabilidade para outra pessoa. As desculpas não mantêm a casa firme na hora em que a tempestade vier. As desculpas não vão manter a sua casa firme na hora que os rios transbordarem. Mesmo que você sempre diga, a culpa é dela, é dele, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu patrão, é do meu marido, a culpa é do prefeito, do governador, a culpa é do presidente, a culpa é da ONU, a culpa é do diabo. Isso não vai, isso não resolve, isso não fortalece, simplesmente mascara o problema. Edificar a casa sobre a areia é mais fácil, é mais barato. Mas onde está a segurança dessa construção? A segurança está sempre no alicerce. Construir com menor custo, construir com maior facilidade às custas da fundação, é uma tolice. E uma tolice grosseira. Na vida, na família, no casamento. A rocha representa os princípios ensinados por Jesus no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Que você pode pegar esses 3 capítulos e estender por toda a Bíblia. É como se você pegasse capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e abrisse como se fosse um leque e vai abrindo até chegar em Gênesis e em Apocalipse. Mas ali está o resumo de tudo. Nenhum outro fundamento, e eu repito, nenhum outro fundamento tem a garantia de Jesus. A mídia, as filosofias, os ensinamentos hereditários que nós recebemos, às vezes de bom grado, às vezes até de boa índole dos nossos antepassados, que são contrários às Escrituras, não nos dá a garantia que vamos sobreviver às tempestades. Jesus já avisou que a casa não suportará o tranco. Quando vier a tempestade que transbordar os rios, a casa que não tiver na rocha, não importa como, se ela não tiver na rocha, ela vai cair. O mestre, porém,
Ele não deseja que a sua família, Jesus em nenhum momento deseja que a sua casa, a sua vida seja destruída. Pelo contrário, o ensino dele visa a permanência da sua vida. O ensino dele visa a permanência da sua casa. Ele garante que se a estrutura da sua vida, se a estrutura da sua casa, da sua família, for edificada sobre a rocha, sobre a sua palavra, sobre a palavra de Deus, sobre os princípios que Ele deu, ela não vai cair. Essa casa não vai cair. Pode vir as tempestades, pode vir um tufão, pode vir os demônios todos do inferno, pode vir as seduções do mundo, pode vir as intrigas das trevas, pode vir as pandemias todas, mas a casa construída sobre a rocha não cairá. Tem um filme que eu já assisti inúmeras vezes, e quando eu gosto de um filme eu assisto ele 2, 3, 4, 5, 10 vezes, está passando, eu volto, eu assisto. E tem um filme muito interessante, que eu acho que ilustra bem aqui o que eu estou pregando hoje. É um filme chamado Os Intocáveis. O interessante é que, mesmo o nome do filme sendo Os Intocáveis, alguns deles foram feridos. Porque ninguém é intocável. Casar-se apaixonado, por exemplo, não garante que não haverá tragédias, que não haverá problemas, que não haverá tempestades. Estar numa igreja, ser membro de uma igreja, ser crente em Jesus Cristo, não garante que não haverá tempestades. Orar, ler a Bíblia, isso não é garantia de que não vai vir tempestades. Todas as providências que estão sendo tomadas pelas autoridades nesses dias, todas as autoridades, não garante, ou não nos garantem, ficarmos isentos das tempestades. Sabe por quê? Ninguém é intocável. Nenhum de nós é intocável. Você é vulnerável. Eu sou vulnerável, todos nós somos. Até mesmo o genuíno amor ágape não garante as situações fora do controle. Tsunamis, terremotos, chuvas, avalanches, alagamentos, inundações, vírus, chegam e vêm. Independentemente do amor, independentemente da nossa fé, independentemente da nossa vida espiritual, ser crente não nos torna intocáveis. A salvação, a santidade, o nosso caráter não nos imuniza das tempestades e do transbordar dos rios. Existem tempestades e situações fora do controle. E alguns tipos de vento podem soprar com violência na casa de qualquer um de nós. Comprometido ou não com Deus, apaixonado ou não por Deus, pode vir sobre todas as casas, de quem tem fé e de quem não tem fé, de rico e de pobre, de grande e de pequeno, de bons e de maus. O que garante a vitória não é se você tem uma grande fé ou uma pequena fé. O que garante a vitória é se essa casa
O que garante a vitória é se essa vida, essa família, é se essa nação, essa cidade, é se essa casa está firmada ou não na rocha. Estar firmada na rocha é ouvir e praticar essas palavras. E aí Jesus assim encerra o sermão do monte. Se você ouvir e praticar essas minhas palavras, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Que veio o vento, que transbordaram os rios, e foi com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Que Deus te abençoe, que a sua casa, que a sua vida seja, que a sua família seja essa casa que foi construída, que está sendo construída sobre a rocha. Que nesses dias difíceis, a sua casa esteja firmada nessa rocha. Que essas tempestades todas não venham abalar a sua vida. Ela vai vir, e veio. Ela vai soprar, e tem soprado. A mesma tempestade, o mesmo vento, o mesmo transbordar do rio. Uma casa cai, a outra não. A sua não vai cair, se ela estiver construída, firmada na rocha. Se você estiver vivendo os princípios de Deus descrito aqui na Bíblia. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa noite. Nessa noite de domingo em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. A nossa fé não foi em vão, porque Cristo ressuscitou. Cristo ressurgiu dentre os mortos. E porque Ele vive, nós temos esperança. Mais do que esperança, nós temos certeza. Certeza de que passaremos por essas lutas, por essas tempestades. E no final, louvaremos o Teu nome. No final, Senhor, saberemos que Tu és Deus sobre nossas vidas e que nossa casa foi construída sobre a rocha. No final de tudo isso, nós vamos saber quem é que sobreviveu à cova dos leões, quem é Daniel nos dias de hoje e quem não é. No final de tudo, saberemos quem sobreviveu à fornalha de fogo, quem são os Mesaques, os Medraques, os Sadaques dessa vida, dessa geração. Nós saberemos quem de fato permaneceu na Tua palavra. Porque a tempestade veio e vem. Não foi a primeira, talvez não será a última. E elas vêm. E elas vêm com ímpeto. Elas vêm com fúria. Mas a casa, a vida, a família, a nação que foi erguida sobre essa rocha, a casa que foi erguida sobre essa rocha, não ruirá, não sofrerá dano, porque a Tua palavra nos garante, está firmada na rocha. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos escolhido em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Obrigado por ter colocado as Tuas mãos sobre nós. Obrigado por nos ter elegido em Cristo Jesus. Obrigado por ter passado o Teu sangue sobre nossas vidas. Obrigado por esse dia tão perfeito, tão maravilhoso, o dia da ressurreição. E nós celebramos isso com alegria na alma. Porque Tu és o nosso Deus. Tu vives e reina para sempre. Eu te louvo por isso, Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Os reinos se abalam,
Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor.